Nesse mês nós estamos refletindo em todos os nossos cultos, desde a da Páscoa, né, que o Debrando falou sobre Ele vive, e a gente pensou durante esse mês continuar falando do pós-ressurreição. Normalmente a gente, quando chega na Semana Santa, a gente encerra ali, pronto, acabou, mas teve algo depois. Teve alguns encontros que aconteceram após a ressurreição de Jesus, antes dele ser assunto aos céus. Ele teve alguns encontros, e esses encontros têm coisas e particularidades muito interessantes para nós, e tem tudo a ver com a gente. Nós estamos em tempos, e isso é uma realidade para cada um de nós, em tempos instáveis. E esses tempos fazem parte do nosso dia a dia, não é verdade? Até o tempo, a meteorologia está instável, né? Ontem eu estava aqui em Fortaleza, à noite, e estava um tempo agradável. E eu estava indo para o Eusébio, quando cheguei no Eusébio, uma tempestade louca, mas chovendo muito, 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 que eu até perguntei, está chovendo aqui desde cedo? Não, começou a chover agora. Mas pouco antes estava um calor muito grande. Mas nós estamos vivendo, e isso como sociedade, tempos instáveis. Como encarar esses tempos instáveis, de uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, de maneira realista? Harmonia, felicidade, estabilidade e vida saudável são coisas que nós desejamos, não é verdade? Quem é que não quer ter harmonia? Quem é que não quer viver uma vida de felicidade? Quem aqui não quer ter uma vida estável, uma vida saudável? Todos nós desejamos isso. Mas como lidar com isso numa sociedade tão adoecida? E aí pode-se pensar emocionalmente, pode-se pensar espiritualmente. Como viver a harmonia, vida saudável, num ambiente tão adoecido? Como que a gente faz para viver isso? Hoje nós temos excesso de informação, exagero de especialistas. É impressionante como as redes sociais têm especialistas, né? Como a vida tem especialistas. As pessoas são capazes de discutir de direito, como se fosse formado nas melhores faculdades de direito. Tem capacidade de discutir sobre saúde pública sem nunca ter nem tomado uma injeção. Mas as pessoas são especialistas. E esses especialistas, eles vão colocando coisas no meio da sociedade, e a sociedade vai criando uma neura, e a gente vai vivendo nesse contexto. Como viver de maneira saudável nesse ambiente tão adoecido, tão doido muitas vezes? As notícias, elas viralizam com enorme rapidez, provocam reação em massa, causando instabilidade, teorias de conspiração, ansiedade, medo, clima de insegurança que se espalha mesmo para quem não tem rede social, mesmo para quem vive no mundo fora do mundo digital. Parece que a coisa está estourando. A nossa vida é uma eterna correria. Nosso tempo parece que cada vez está mais escasso, né? Será que é só comigo que acontece isso? Parece que quando chega no final do dia, fala, rapaz, eu precisava mais uma horinha, mais um tempinho para fazer algumas coisas, mas o dia já acabou, já vai começar um novo dia. Parece que nós somos todos os dias desafiados a produzir mais, precisamos correr mais atrás dos recursos para pagar as nossas necessidades. Eu tenho esposa, tenho os filhos, alguns têm pet também, e por aí vai, né? São necessidades que a gente tem no nosso dia a dia, que vai crescendo, a incerteza vai reinando dentro de casa, se torna um componente quase que natural da nossa vida, e vai ocupando um espaço central dentro da nossa existência. Para onde vamos? Quem estará comigo nessa situação? O que está legitimando o meu jeito de ser e a minha razão de existir?
Talvez sejam essas perguntas que eu faço, você pode estar fazendo no seu dia a dia, e são perguntas que nos pressionam cada vez mais. Qual o sentido, qual a razão de tudo isso? E vamos entrando num ciclo meio que vicioso, né, de tentar fazer, correr para ter, e a gente vai entrando nessa loucura, realmente entrando num sentimento de instabilidade, que vai nos atingindo, vai provocando danos, e que normalmente vem acompanhado por tensões, angústias, e que afetam a nossa vida, não é verdade? Não sei se isso é só uma realidade, de repente, de uma bolha, mas eu vejo que está bem que generalizado no meio da sociedade. Aí você pode estar perguntando agora, o que isso tem a ver com o caminhante? O que isso tem a ver com o encontro com o Jesus ressurreto? O que isso tem a ver com o que a gente está pensando hoje de manhã? O que tem a ver com as minhas circunstâncias? Você pode estar fazendo essa pergunta. E aí eu trago um personagem que teve um encontro com Jesus. E quando eu leio sobre esse personagem, eu percebo que a vida dele foi cheia de altos e baixos. Naquele período que é narrado da sua história com Jesus ali nos evangelhos, a gente vai percebendo que ele viveu um momento de, assim, ó, tinha hora que parecia que estava lá em cima, tinha hora que parecia que estava lá embaixo, a coisa ia acontecendo. E para falar desse encontro com o Jesus ressurreto, é preciso primeiro a gente olhar para a história dele, porque não adianta simplesmente eu falar daquele encontro que ele teve com Jesus, sem observar como foi a vida desse homem antes. Eu estou falando de Pedro. Então é preciso resgatar um pouco da sua história, entender por que o encontro com o Jesus ressurreto foi tão significativo na história de Pedro. E a gente vai começar a olhar e observar a vida de Pedro. E lá em Mateus capítulo 14 narra um momento em que Pedro estava pescando e Jesus vai ao encontro dele, Pedro, sobre as águas. E depois de um breve diálogo ali entre Jesus e Pedro, Pedro vai e fala para Jesus, né, deixa eu ir até onde o Senhor está, se realmente é o Senhor, deixa que eu vá aí sobre as águas. E aí Pedro sai do barco e vai andando sobre as águas. O texto de Mateus, Mateus 14, versículo 30, vai dizer o seguinte: mas Pedro, quando reparou no vento, ficou com medo. Ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Então, naquele momento em que Pedro estava no barco, estava ali, uma coisa bem natural para alguém que é um pescador, né? Não é como eu, que apesar de ter sido marinheiro, tenho pavor de mar, não como peixe. Então, mar, para mim, é ele lá e eu aqui. Mas para Pedro era algo muito natural, o mar. E ele estava ali naquele barco e, de repente, Jesus aparece com ele, eles ficaram assustados e ele pede para ir ao encontro de Jesus, vai ao encontro de Jesus. Mas quando ele está indo, ele reparou no mar. Pedro conhecia o mar. Pedro conhecia muito bem aquelas circunstâncias que estavam ali. Quando ele olhou para aquilo ali, ele ficou com medo. E o texto diz que ele então começou a afundar. Quantas vezes nós estamos em circunstâncias de nossa vida que a gente sabe muito bem o que está passando. A gente conhece muito bem a realidade. A gente conhece muito bem o nosso mercado de trabalho. A gente conhece muito bem a realidade da nossa família. A gente conhece muito bem tudo aquilo que passa no contexto que a gente está vivendo. Mas quando vem uma circunstância e a gente observa, a gente para olhar o mar, a gente fica com medo. E Pedro percebeu o mar agitado, ele gritou, reconheceu a sua fragilidade. E aqui vem a primeira questão na história de Pedro, antes do encontro com Jesus ressurreto. Sentir-se vulnerável faz parte da caminhada. Sabia disso? Você se sentir vulnerável, fragilizado, ter medo, faz parte.
faz parte dessa caminhada de vida. Diante de situações assustadoras, diante de problemas, muitas vezes incompreensíveis, o sentimento de medo é uma realidade, faz parte da nossa realidade. Mesmo diante de tantos avanços que a gente está vivendo, o medo da morte continua sendo uma das grandes assombrações da civilização. Domingo passado a gente esteve aqui com o Marcílio falando sobre a situação dele, da cura, mas ele falou lá antes ainda, quando ele, no período da pandemia, que ele ficou internado e já muito mal, e a gente orando pela vida do Marcílio, e agora, recentemente, um câncer e tudo mais, a gente passou por aquilo ali, e quando a gente conversava com o Marcílio, falava, como não ter medo da realidade? Quem aqui, durante a pandemia, não ficou com medo de ser internado? Pavor muito grande. Depender de respirador artificial, depender de tanta coisa. Esse medo faz parte do nosso sentido de sobrevivência, mas em nossos dia a dia estamos sujeitos a situações de medo constante. Você sabe os seus medos, né? Você sabe, melhor do que ninguém. Qual o medo que uma mulher, por exemplo, sente ao andar na rua sozinha? Eu trabalho como motorista de aplicativo também, né? E é impressionante quando uma mulher entra no meu carro, a tensão que ela entra. A gente percebe isso claramente. Quando ela entra no meu carro, ela entra com uma tensão muito grande. O medo. E eu reconheço. Ontem à noite, quando eu fui deixar uma pessoa na casa, quando eu estava chegando lá, já tinha 2 pessoas no portão de casa, esperando, não era um lugar muito seguro. 2 pessoas já aguardando ela chegar e preocupada. É uma realidade. Medo da injustiça, medo de ser acusado injustamente de algo, medo do egoísmo humano em suas mais perversas e maldosas formas. Medo nos fragiliza. E são fragilidades que fazem parte da nossa caminhada, e quando queremos criar uma ideia de que nada nos afetará, eu sou filho do rei, nada me atinge. E a gente muitas vezes cresce o peito para pensar, nada disso. Nós estamos nos perdendo de nós mesmos, de quem nós somos. Pedro, ele sentiu medo. E o problema não é ter medo, é não entender a sua fragilidade. E entender que essa fragilidade faz parte da caminhada. E quando a gente achar que é dono da situação, é aí que é o problema. Ah, tá, desculpa. O Alex está me avisando ali, os pré-adolescentes, tá? Quem está com eles aí aqui hoje? Que eu falei do Marcílio, mas eu não sei quem está escalado. Acho que não. Ah, está lá, né? Tá, então, desculpa, os pré-adolescentes, pode ir lá para a salinha, perdão. Valeu, Alex, obrigado por ter me lembrado aí. Então, é a salinha aqui na frente, né? Isso. É falta de costume, viu, gente, de estar aqui no domingo pela manhã. Aqui, essas coisas aí, o Cláudio que resolve, né? Hoje eu estou só substituindo. Então, a situação da nossa vida vai levando a gente a adoecer. Meu povo, a gente precisa entender as nossas fragilidades. Entender que essas fragilidades não necessariamente são falta de Deus. Não é falta de fé. Muito menos loucura. Pedro tinha fragilidades, e por isso o encontro que ele vai ter lá na frente com Jesus ressurreto fazia tanto sentido para ele. Tem um outro momento na história de Pedro, que é importante a gente entender isso para poder perceber como que foi importante aquele encontro com Jesus. Já em Mateus 26, né, encontramos o relato da ceia, a conversa que Jesus teve com os seus discípulos. E quando Jesus está naquele momento ali com os seus discípulos, e ele explicando que o final estava próximo, das coisas que iam acontecer, eu acredito que um turbilhão de sentimentos ia passando na cabeça de todos aqueles que estavam ali. Inquietações, medos, insegurança, acho que foi tomando o coração daquelas pessoas. É muito fácil hoje a gente olhar para trás e olhar para aquela narrativa ali e pensar, que besteira aqueles homens não confiarem. Besteira, aqueles homens ficaram tão inseguros, com tanto medo.
Eles não sabiam que Jesus ia ressuscitar? Hoje, olhando para trás, é fácil, né? Mas está ali naquele momento em que Jesus, como lá em Mateus 26, a partir do versículo 31, olha só o que Jesus vai dizendo. Tente se imaginar nessa cena, você ali, naquele momento, sem saber o que ia acontecer depois. Mateus 26, 31 diz: então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Já imaginou Jesus aqui com a gente? Está dizendo para vocês aqui: olha, ainda hoje à noite vocês todos vão me abandonar. Você poderia hoje pensar, não tem a mínima possibilidade? Claro que não. Pois está escrito, continua no versículo 31, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Eu acredito que nesse momento aqui, os discípulos já tinham até esquecido o que Jesus falou depois. E quando Jesus falou para eles, vocês vão me abandonar, talvez eles não pensaram, nem pensaram, olha, depois eu vou encontrar com vocês. Pedro respondeu, olha Pedro aí, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Nunca te abandonarei. Tem perigo, Senhor. Jesus disse, vocês vão me abandonar. Pode ter certeza disso. Porque o que vem pela frente não é fácil. E aqui vem uma segunda questão nessa história de Pedro, antes do encontro com Jesus ressurreto. A dor, ela não surge do nada. Eu não sou médico, mas a gente sabe que quando a gente começa a sentir alguma dor, é porque tem algum problema. Não é isso? Muitas dores é porque algum problema está ali. Não necessariamente grave, mas tem ali. Porque a dor é uma sensação desagradável, que sinaliza lesões reais e possíveis. Ela tem um elemento causador. Então, uma dor não surge do nada. Aquela dor que depois vai ser tratada do encontro com Jesus, tinha uma razão de ser. Então o enredo vai se desenvolvendo ali, Jesus está preparando os seus discípulos para a sua morte, ele começa a descrever o que aconteceria. Vocês me abandonarão, vocês ficarão desorientados, vocês ficarão como que se não soubessem o que fazer, qual rumo a seguir. Tem situações na vida da gente que nos abalam. E nós ficamos tremendamente desorientados em nossas tomadas de atitude. Só que isso não acontece de uma hora para outra. Pode ter certeza disso. Já teve momentos na sua história que você parou, ficou assim, o que eu faço agora? E aí você para analisar e fala, isso aqui tem a ver com aquilo ali, aquele momento, aquela decisão que eu tomei e tal. E você começa a pesquisar, a perceber algumas coisas que estavam acontecendo na sua vida, porque a dor é resultado de algo interno, algo que, por mais que a gente tente esconder, até mesmo negar, vai nos abalando, vai mexendo com a gente, vai trazendo alguns transtornos, dores profundas. E é vivendo toda essa realidade que se desenrola os fatos seguintes na história de Pedro, capítulo 26, versículo 69 a 74. Pedro estava sentado no pátio, antes ele estava lá com Jesus, e Jesus falou, olha, vai acontecer isso, e vocês vão me abandonar. E agora Pedro está lá sentado no pátio, e uma criada aproximando-se dele disse, você também estava com Jesus, o Galileu, mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente, você é um deles,
o seu modo de falar o denuncia. E aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente, o galo cantou. Coloque-se nessa cena. Observe você nessa cena. Você negando. E de repente, do nada, um galo canta. E aí você lembra das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você tenta imaginar a vida do Pedro, que se tornou a partir daquele momento? Vocês conseguem imaginar o turbilhão de coisas que começou a passar na cabeça dele, e dores, e fragilidades, e situações da sua vida que começaram a passar naquele momento ali, na vida de Pedro? Era para ficar completamente destruído, era para ele completamente se desmoronar. E aqui nós poderíamos citar uma série de dores que Pedro estava enfrentando, né? Mas a gente vai olhando para essa realidade, vai percebendo que meus bolsos aqui sumiu, ó. Então ele vai observando uma série de realidades daquilo, tudo que acontece na sua vida. Gente, cadê meus bolsos? Ai. Vai lidar com tecnologia. Pronto. Abriu. Sentir-se vulnerável faz parte da caminhada. A dor não surge do nada. E aí esse Pedro então vai tendo esse encontro com Jesus, e a gente vai observando como a vida dele vai acontecendo. Quantas vezes nós estamos cheios de dores, como o exemplo de Pedro, e tomamos decisões e atitudes que contrariam tudo aquilo que nós acreditamos. Muitas vezes nós desistimos da nossa vida, desistimos de algum sonho, porque simplesmente aquelas dores nos incomodam tanto, e a gente vai se perdendo dentro de nós mesmos. A dor não surgiu do nada, não foi algo simplesmente que apareceu. Então, ao olhar para essa história, aquele Pedro que teve medo, ao olhar para a situação que Pedro viveu ali com as suas fragilidades, com as suas dores, no encontro com Jesus, a gente vai para o encontro que Pedro então agora teve com Jesus. E esse encontro de Pedro com Jesus resgata algo que é fundamental na vida de Pedro. Resgata a sua própria humanidade. Ele entender quem ele era. Quando estamos vivendo momentos como esse, é preciso fazer as pazes com a nossa humanidade. A gente parar de achar que a gente é super-homem. A gente parar de achar que a gente tem superpoderes. E a gente começa a perceber que as coisas não são realmente do jeito que a gente está querendo que seja. Então tem coisas diferentes ali. Esse é um processo difícil, longo e muitas vezes dolorido. Mas na experiência de Pedro foi transformador. E essa é a lição que eu quero compartilhar com vocês, para que a gente saia daqui pensando sobre esse encontro com Jesus. Em João capítulo 21, diz o seguinte, a partir do versículo 15. Olha o encontro de Jesus com Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Essa para mim é uma das passagens mais significativas da Bíblia.
muitas outras, mas essa é muito significativa. Porque quando você olha para a vida de Pedro, e você olha para esse encontro de Pedro com Jesus ressurreto, vê que tem todo sentido aquele encontro, esse encontro agora, para restaurar toda a sua realidade, a sua humanidade. Porque eu acredito que aquele homem deve ter ficado completamente destruído após aquele último episódio com Jesus. Porque depois ele viu aquele Jesus sendo preso, crucificado, morto, enterrado. Ele viu tudo isso, então deve ter passado loucuras na cabeça desse homem. E ele voltou para a sua atividade, voltou a pescar, acabou tudo, não tem mais jeito. Apesar de ter ouvido depois falar, né, e Cláudio falou sobre isso, né, domingo passado, sobre o encontro de Jesus com Maria Madalena. Apesar de ter ouvido falar que ele ressuscitou, mas aquela história ainda devia bater pesado na cabeça de Pedro, aquilo tudo que ele fez, tudo aquilo que ele viveu. E agora aquele momento, mas ele ressuscitou, mas cadê? E aí esse encontro com Jesus ressurreto acontece dessa forma. Promove um encontro que é acolhedor, restaurador com Ele. Se todas as fragilidades de Pedro ficaram evidentes, agora aquele momento do encontro com Jesus, ele produz algo tão profundo que é capaz de restaurar aquilo que parecia não ter solução. E aí quando nós olhamos para a nossa vida, Pedros, que nós somos, muito de nós, Pedros, cheio de dores e fragilidades, cheio de insegurança e de medo. E quando somos acolhidos, ouvidos e amados, nós somos fortalecidos. E aprendemos a navegar entre ondas enormes. E passaremos a viver situações entendendo que eu tenho fragilidade, sim, eu tenho medo, sim, mas eu tive um encontro que fez algo novo, restaurou, fez algo novo na minha vida. Passamos a reconhecer, então, habilidades, potencialidades que possuímos e que muitas vezes ficam encobertas por dificuldades. Quando nós somos acolhidos, como Pedro foi por Jesus, nós somos também fortalecidos. E isso provoca uma conexão entre nós e esse algo extraordinário que é o encontro com Jesus. Ele transforma a nossa humanidade. Em um contexto social onde mostrar força, mostrar resistência, né, é o que muitas vezes é valorizado. A gente é tanto assim que a gente tem até vergonha de falar que está tudo mal, né, na vida da gente, né? Quando alguém pergunta, está tudo bem? A frase padrão para a gente responder isso, é o quê? Está tudo bem. Primeiro que a pessoa muitas vezes pergunta, não está querendo saber do que a gente está passando. Só perguntou por perguntar. E muitas vezes porque nós também temos medo de colocar para fora todas as nossas fragilidades, todas as nossas dores e todos os nossos medos, mesmo quando nós estamos num ambiente que nós achamos que é seguro. Em contexto social onde mostrar resistência muitas vezes é sinal de força, e demonizar dores e fragilidades é mais fácil. Ter um encontro com o Cristo ressurreto traz de volta a sua humanidade. Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? 3 vezes. 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. O que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava abrindo a oportunidade para Pedro, né, se abrir, para que ele se mostrasse fragilizado ao ponto de dizer, Senhor, tu sabe de todas as coisas. O Senhor conhece, me conhece, sabe que eu estou quebrado, sabe que eu estou destruído, sabe tudo que eu vivi nesses dias, nesses últimos dias, o Senhor sabe de tudo isso. E o Senhor sabe que eu te amo. Então, foi a oportunidade de Pedro abrir um caminho para a restauração. Muitas vezes, meus irmãos, a gente acredita que se falando tanto sobre restauração, a restauração acontece. Mas os nossos encontros com Cristo na vida comunitária precisa ser um ambiente acolhedor.
livre das amarras do preconceito, da culpa, do medo de se expor, de expor as fragilidades, de expor as nossas dores. Que esse ambiente nosso, esse daqui talvez seja bem mais difícil, porque a gente chega aqui, toma um cafezinho, né, canta, ouve uma mensagem e vai embora daqui a pouco, mas que os nossos ambientes, aquele que você vive à mesa, que você vive na sua casa, que você vive na comunhão com os seus, que esse espaço, que o encontro com o Cristo ressurreto, o encontro com os amigos, com esse Cristo, seja a oportunidade de você ser acolhido, ser restaurado. Por isso que é importante ter pessoas próximas da gente, não é bom a gente caminhar sozinho, porque se hoje nós temos em condições de enxergar nossas dores, isso precisa ser visto como algo aceitável, passível de cuidado, de cura e acolhimento. Vocês acham que Jesus poderia ter um olhar diferente para Pedro? Poderia. Você acha que Jesus poderia chegar para Pedro e dar um carão bem grande para o Pedro naquele momento? Poderia. Pedro, tu... como é que pode, Pedro? Você andou 3 anos comigo, você viu tudo que eu fiz. Eu falei para vocês naquele dia que vocês iam passar por tudo aquilo, mas que depois eu iria ressuscitar, que eu estaria com vocês. Pelo amor de 3 vezes, Pedro, me negar. Faça-me o favor. Jesus poderia ter jogado isso na cara de Pedro, mas Jesus não fez nada disso. Olhar para o Pedro medroso, assustado, frágil, inseguro e culpado, que ele viu ali na sua frente, foi um olhar de amor. Tu me amas. Tu me amas, Pedro. Tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Você sabe de todas as coisas. Meus irmãos, como lidar com os problemas da vida de maneira mais segura? No início eu falei da loucura que é a nossa vida. Como lidar com os problemas da vida de maneira mais segura? Como lidar com o medo, angústias e todo o estresse, toda a pressão que a gente vive? Jesus deu um grande exemplo para Pedro e para nós. É encontrar apoio, é encontrar acolhimento, é encontrar um lugar seguro para viver a nossa humanidade. E que o encontro com o Jesus ressurreto seja esse ambiente para você e para aqueles que estão ao seu redor. Que seja um ambiente para nós. Que esse encontro com o Jesus ressurreto que a gente celebra tanto, ele possa resgatar a nossa humanidade. Pedro, ele foi acolhido e teve a sua vida restaurada. O problema dele não era uma marca que ele deveria carregar pelo resto da vida, mas ele precisava ter o acolhimento para começar novamente. Era como se Jesus estivesse dando para ele: Pedro, agora vamos reescrever a sua história. Não, nós não vamos apagar a sua história, não tem como a sua história, mas vamos reescrever. Vamos começar a escrever uma nova história a partir de agora, olhando para o seu passado, olhando para a sua história, mas reescrevendo aquilo que você vai viver agora. Você não vai viver mais com as marcas daquilo que você viveu, vai viver com uma nova marca, porque você teve um encontro comigo, e esse encontro comigo faz toda a diferença. E esse Pedro, depois a gente vai ver tudo que Pedro fez, então isso aí é uma outra mensagem que a gente poderia fazer depois, mas ele precisava de acolhimento para começar novamente. Então, ao olhar para a história de Pedro, meus irmãos, entendemos que sentir-se vulnerável faz parte da caminhada. A dor não surge do nada. Falar de encontro com Jesus ressurreto é falar de cuidado. Falar de encontro com Jesus ressurreto, mesmo em situações que parecem difíceis, principalmente em um ambiente que age com muita dureza, com pessoas lutando, é falar de acolhimento. Assim como Pedro, que a gente entenda que nós somos vulneráveis, isso faz parte, mas que nós temos alguém que nos sustenta a cada dia. Que a gente entenda que a dor não surge do nada, tem todo um contexto, mas que precisa ser cuidado. Que a gente entenda que a nossa humanidade para que a nossa humanidade seja resgatada, é preciso um ambiente de acolhimento, de cuidado e de fortalecimento. É preciso ter um encontro com Jesus ressurreto, todos os dias, saber que Ele está aqui, que Ele está vivo, que Ele está entre nós, que Ele não está preso numa cruz, que Ele não ficou no passado,
que Ele está vivo e que Ele reina. Como está a sua rede de apoio? Você tem com quem compartilhar? Você tem com quem chorar? Você tem com quem se abrir e dizer: estou com dores, me sinto frágil? Coloque isso diante desse Jesus. Coloque isso diante daquelas pessoas que estão próximas e fala: eu preciso ser acolhido. Porque nós somos esse Jesus hoje que está acolhendo pessoas. Quem faz parte do seu ambiente seguro de pertencimento, acolhimento, apoio e fortalecimento?